Ainda é bom dia ou bom dia já passou? Bom dia. Vocês conhecem ele, né? First and foremost, we'd like to make an homage to you. Gostaria de convidar ao palco, sorry, we'll speak in Portuguese just for a little bit. Gostaria de convidar ao palco a pró-reitora acadêmica da Universidade Estudantil do Paraná, a Samantha Nelfroni Filipim, que eles vão fazer, junto da professora Denise Araújo, né, coordenadora da pós em cinema, fazer tanto entregar ao nosso querido Francis Ford Coppola uma menção honrosa da Universidade Estudantil do Paraná e, né, um título de palestrante honorário da Universidade Estudantil do Paraná. Então, just a delivery of honor of our University of Paraná. Ah, obrigado. Eu não quero nenhuma homenagem, mas... Deixe-me fazer uma pergunta. Tem tanta gente aqui, só para eu saber. Quantos de vocês falam ou entendem inglês? É uma quantidade imensa de pessoas. Então, a tradução. Quem vai fazer a tradução? Não precisamos de muita tradução. Então, eu vou... Certo. Então, tem um tradutor. Só para algumas coisas. Vou falar em inglês. E todos podem ficar calmos. Você quer fazer algo, mas eu não quero agora. Vim aqui para ter uma conversa de estudante para estudante com esses jovens. Não, por favor, sentem-se. Esqueçam isso. Obrigado. Guardem o prêmio. Não vou falar com eles, a menos que se sentem. A primeira coisa que quero dizer é que neste mundo não precisamos fazer aquilo que nos mandam. Por favor, estou conversando com os alunos. Obrigado. Certo. O motivo pelo qual gosto de falar como numa conversa de estudante para estudante é porque o cinema é tão jovem, tem o quê? 140 anos, mais ou menos. É tão jovem que qualquer pessoa que faça cinema é um estudante. E assim, nós estamos aqui juntos, nessa relação. Não sei, não quero continuar. Se vocês vão, com o prêmio, me deem o prêmio. Você está com ele? Ok. Então esqueçam o prêmio por um segundo. Me deixe agora chegar ao meu ponto. Então, aprendi ao longo do tempo que o melhor tipo de aprendizado vem dos estudantes. Estamos na mesma base. Mas então, vou começar por... Já que todos vocês estão na universidade, que estão basicamente estudando cinema, talvez alguns de vocês também estejam estudando teatro. É verdade? Muitos estudando teatro? Temos também diretores, autores e roteiristas de teatro e de cinema. Porque, vocês sabem, o cinema é filho do teatro. Muito do que aprendemos ao longo de 2000 anos de teatro herdamos no cinema. Perto do princípio de que, no grupo de estudantes, há alguns interessados em roteirizar, atuar, ou em fotografia, edição, direção, todos esses campos. Por isso, quero responder a todas as perguntas de vocês, ou pelo menos tentar. Vou começar dizendo, como no teatro,
Eu acredito que os dois principais componentes do cinema e do drama e do teatro são a escrita e a interpretação. As pessoas ficam confusas quando eu digo isso, porque existem tantas outras coisas como fotografia, música, todas essas artes são maravilhosas. Mas basicamente, a razão pela qual concluo que os dois elementos mais importantes, como a água, sabemos que a água é feita de oxigênio e hidrogênio, sabemos disso. Por que eu enfatizo essas duas áreas no teatro e no cinema? Os dois componentes, da escrita e da interpretação, eu enfatizo porque me lembro de um artigo do grande Orson Welles, que foi, é claro, no início, ator e dramaturgo. Orson Welles disse que você pode aprender tudo o que precisa para fazer um filme em um fim de semana, exceto interpretar e escrever. E assim, quero dizer, você consegue aprender o suficiente, não para ser um grande diretor de fotografia, mas para entender o papel desses elementos. A música, é claro, é um campo por si só. A música em um filme está lá para intensificar a emoção, que foi criada pela interpretação, e pelo roteiro, e até mesmo pela direção. Por que escrita, interpretação e direção? Porque é assim que vejo ser diretor de um filme. Vocês todos já ouviram. O que estou dizendo é... Vocês estão entendendo ou precisam de tradução? Ok, está sendo gravado. Ok, então. Basicamente, quando li essa frase do Orson Welles, dizendo que você pode aprender tudo em um fim de semana, menos escrever e interpretar, percebi também algo maravilhoso. Que a escrita e a interpretação são coisas que, se você quiser fazer, mas acha que não é muito bom nisso, como eu senti. Eu queria ser roteirista, eu queria ser dramaturgo. O problema era que tudo que eu escrevia, eu não gostava. Mas uma coisa maravilhosa, na escrita, na interpretação e talvez em todas as artes, é que, como escrever e atuar são os aspectos mais importantes do cinema e do teatro, se você fizer isso todos os dias e tentar, você melhora. Foi nisso que eu acreditei. Eu queria escrever. E tudo que eu escrevia era terrível. O problema era que tudo que eu escrevia eu achava terrível. Então, vou falar um pouco sobre roteiro. Digo para vocês, o segredo que aprendi sobre a escrita é este. Antes de mais nada, você precisa escrever todos os dias, ou 6 dias por semana. Caso queiram, 1 ou 2 dias de folga, todo dia. Escolha o horário que seja melhor para você escrever. Pode ser de manhã cedo, antes que os outros estejam acordados. Pode ser tarde da noite. Pode ser enquanto toma café. Pode ser enquanto toma cachaça, o que quer que seja. Aquilo que for melhor para você. Para mim, eu gosto de escrever de manhã bem cedo. Porque bem cedo, ninguém ainda teve tempo de machucar meus sentimentos. Se meus sentimentos estiverem machucados, não consigo fazer nada. Eu escrevo de manhã cedo, todos os dias. Logo após acordar. Tomo café e vou para a mesa de sempre. Aprendi um segredo. O único segredo que vou compartilhar com vocês é que, quando você escreve, o seu sangue secreta uma enzima, que faz você odiar o que escreveu. O segredo é que quando você diz que vai escrever 6 páginas por dia, esse é o seu objetivo. Você escreve 6 páginas, mas coloca elas de lado e não lê. Apenas coloca de lado e você vai se sentir bem, porque fez 6 etapas do trabalho. No dia seguinte,
Você vai e faz as páginas 7, 8, 9, escreve mais 6 páginas e continua acumulando páginas. Até você não deve ler nenhuma, até ter uma conclusão preliminar, que pode ser cerca de 100 páginas. O fato é que a razão pela qual você não deve ler as páginas é porque, se você escreveu 6 páginas, se você as lesse, você as odiaria. E por isso, começaria a reescrevê-las. Você nunca iria chegar às próximas 12 páginas, porque iria continuar mudando as primeiras 6 páginas, o que é uma perda de tempo. Não façam isso. Não as leiam. Depois de ter escrito cerca de 100 páginas, diga, ok, agora vou ler tudo. E você lê as páginas como um todo. O que pode acontecer é você descobrir que a história e o trabalho começam de verdade na página 20. Aquelas primeiras 6 páginas que você estava tentando reescrever, você pode simplesmente cortar fora e começar de onde acha que é o início. Em outras palavras, você está lidando com a perspectiva do projeto, como um todo, em vez das primeiras páginas, que quando eu não sabia desse segredo, ao ler, eu passava a reescrever e mudar continuamente aquele início, e nunca terminava. Eu desanimava e desistia. Ao não ler, você vai conseguir ter um primeiro rascunho. E em vez de fazer um segundo rascunho na primeira parte, se você entende o que quero dizer, você segue em frente. E, por exemplo, digamos que enquanto você escreve essas páginas, sem ler, você decide que um dos personagens principais, ou um personagem secundário, não deve ser um homem, mas sim uma mulher. Ou não deve ser uma mulher, mas sim um homem. Não volte para mudar ele ou ela. Faça a mudança, mas continue como se a ideia nova já estivesse lá. Mesmo que tenha começado com o personagem sendo um homem, depois de 30 páginas. Quando você tiver a ideia, faça com que ele seja uma mulher, ou nem mesmo uma pessoa. Faça ele ser um pássaro, em uma gaiola. O que você quiser. Não volte atrás. Siga sempre em frente. Quando você adaptar as primeiras 100 páginas que leu, é claro, você vai ver que o personagem mudou. Mas ali, você já vai saber muito mais sobre o que fazer. Você saberá que o início talvez não deveria ser no ponto que você pensava que era, mas que é um ótimo início 15 páginas depois. Então, apenas corte as primeiras páginas. Em outras palavras, o que estou querendo dizer é: tente ter um primeiro rascunho, sem voltar atrás. Depois, na segunda versão, você pode fazer todas as melhorias, e haverá uma terceira versão. No meu caso, faço muitas versões, porque não tenho a capacidade de fazer bem de primeira. Se a cada vez que você reescrever o roteiro, você melhorá-lo em 1%, então, ao reescrever 100 vezes, ele ficará 100% melhor, que é o meu caso. Essa é a minha pequena dica para escrever roteiros. Ela é muito útil, porque muitos jovens, especialmente os artistas, são atormentados ao não gostar do que escreveram, sem entender que isso é natural e que é isso que você mais quer. Ensinei aos meus filhos, porque todos os meus filhos são cineastas. Como vocês sabem, Sofia é uma grande cineasta, assim como meu filho. Portanto, essa foi uma dica sobre como escrever. Vou falar sobre todos os campos e logo farei perguntas para vocês, para que vocês tenham as respostas que desejam saber. Isso é muito importante para mim. A segunda coisa sobre escrever é que primeiro você faz os rascunhos como sugeri. Recebi um ótimo conselho de um diretor sérvio. Acho que ele era sérvio. Vocês já ouviram falar em Dušan Makavejev? Talvez alguns de vocês já o conheçam. Ele me disse algo que achei muito útil. Ele disse: quando você olha para o que escreveu, decida qual é a melhor coisa que você tem, aquilo que mais gosta. Qual é a melhor coisa ali? Qual é a segunda melhor coisa ali? E qual é a terceira melhor coisa ali?
Então, pegue a melhor coisa que você tem e faça com que ele seja o final do seu roteiro. E pegue a segunda melhor coisa e coloque no início do seu roteiro. E a última coisa, coloque no meio. Achei isso muito interessante, porque a melhor coisa que você tem, você quer que o filme termine com ela, porque é isso que o público vai comentar. Se for um grande momento, se for o melhor momento do filme, aí você tem sorte. Porque quando as pessoas perguntarem, você gostou do filme? Ah, sim, teve algo tão... Foi ótimo. Tudo saiu da sua cabeça. Tive uma experiência incrível. Isso é interessante. Existem muitas regras no cinema hoje em dia. Mais regras do que nunca. Elas determinam não apenas o público, ou os jovens, mas também os críticos. O que é um filme? Como se existisse só um jeito de editar um filme. Passam essas regras do mesmo jeito. Com comida, eles dão a você. Fast food que vicia, que você não consegue parar. Batata frita. Você não consegue parar de comer. Você não consegue. Querem que os filmes sejam assim para que você vá ao cinema. Mesmo que você veja basicamente o mesmo filme, de novo, de novo e de novo. Querem isso porque esses filmes não assumem riscos. Eles são um negócio. Ninguém quer assumir riscos porque empresas não querem investir e depois perder dinheiro. Mas isso não é arte. E a arte, não dá para fazer arte sem risco. Assim como não dá para ter filhos sem sexo. Arte é um mergulho no desconhecido. E o filme que acabei de fazer, que espero que vocês vejam em breve, tem uma frase que diz que quando você se lança no desconhecido, você prova que é livre. Um artista precisa ser livre. Porque essa ideia que dizem a você, de que só existe um jeito, se você for ver um filme grande e caro, os críticos vão dizer, bem, eles têm que ser do jeito que eu digo. Mas isso não é verdade. O cinema não é sempre o mesmo. E muitos de vocês são jovens. Vocês vão ter uma carreira inteira de filmes. E vão ter filhos, e vão ter netos, como eu tenho a sorte de ter. E netos de vocês vão fazer filmes. Mas os filmes que seus netos vão fazer, nem podemos imaginar. Vai ser a mesma coisa? Nos dão o super-herói parte 1, o super-herói parte 10. Em vez de uma visão, os filhos de vocês terão uma ideia que agora nenhum de nós consegue imaginar como será. Mas sei que ela será maravilhosa. Essa noção de que você tem que escrever seguindo as regras de alguma empresa, ela é ridícula. O que eu disse aos meus filhos foi basicamente isso. Todos aqui são únicos entre milhões. Isso significa que sua mãe e seu pai, por uma razão qualquer, decidiram fazer você. Significa que você é único entre milhões. Não há ninguém como você. Se você fizer arte, se fizer de forma pessoal, que é o que eu disse aos meus filhos, faça com que seja pessoal. Daí não haverá nada igual. Será somente seu. E se você compartilhar com o mundo, será uma missão individual. Essa é a minha recomendação. Queria falar um pouco sobre o que aprendi como homem. Não sou apenas avô. Sou bisavô. É uma coisa maravilhosa. Vou contar quando me sinto sendo bisavô. Acredito que os filhos são as joias, os netos são os dividendos, mas os bisnetos são a própria imortalidade. Portanto, sou imortal nos meus filhos. Outra coisa, todos somos uma só família. Nós somos. No fundo, somos todos a espécie Homo sapiens. Não importa que sejamos diferentes na aparência. As pessoas são todas primas no mundo todo. Todas parecem diferentes. É possível explicar porque uma família é diferente, mas não vou entediar vocês com isso. Se chama seleção natural. Mas todos na Terra hoje, não importam sua aparência, são nossos primos.
Temos a mesma tataravó e o mesmo tataravô. Se voltarmos 300 mil anos, nossa espécie tem cerca de 300. Acreditamos porque isso foi muito antes da história ser registrada. É aproximadamente 300 mil anos. Só faz 10 mil anos que existe a escrita. A escrita suméria, há 6 mil anos na Pérsia. Existem evidências de escrita de 7 mil anos. Há uma cesta hebraica que dizem ter 10 mil anos. Então, no máximo, são cerca de 10 mil anos que, ao mesmo tempo, coincidentemente, em que temos as primeiras evidências de pessoas, de homens, montando cavalos. Antes disso, 10 ou 12 mil anos, a estimativa pode mudar, porque, é claro, não havia história escrita. Tudo é meio arqueológico e baseado em suposições. Mas acreditamos que os primeiros cavaleiros vieram das estepes do Cáucaso. As estepes são grandes planícies que se pode atravessar sem água por perto. São como desertos de capim. Foi lá que surgiram os primeiros cavalos, e a humanidade avançou. Primeiro na Europa e também na Índia. Então, vieram aquelas palavras terríveis. Eu sou rei e você é meu escravo. E cortaram cabeças, e tivemos o início do patriarcado, com homens governando o mundo. Ninguém sabe exatamente, porque é especulação. Mas acredita-se que boa parte do mundo já foi dominada por matriarcados. O matriarcado é diferente, não é como o patriarcado. No matriarcado, as mulheres não diziam, eu sou a chefe e vocês são meus escravos. As mulheres diziam, estamos juntos para prover água para nossos filhos e vamos achar uma maneira de obter proteção contra os animais terríveis que são mais fortes do que nós. Em outras palavras, era o princípio de um sistema igualitário. Isso é bem diferente da ideia masculina de eu sou rei e você é meu escravo. Infelizmente, toda a história moderna é resultado disso. Chamamos de civilização, mas é uma civilização dominada por homens. E muitos acreditam que existiram sociedades muito mais brilhantes antes desse sistema. Certamente, o papel das mulheres como parceiras e líderes, mesmo no mundo moderno, é muito evidente. Líderes mulheres no mundo de hoje. Angela Merkel foi uma líder muito eficaz na Alemanha. A Finlândia tem uma primeira-dama incrível. Constante alvo de estereótipos, porque também é bonita. A liderança feminina excelente na Dinamarca, onde há várias gerações de líderes mulheres. Margaret Thatcher foi líder, e na Nova Zelândia há várias líderes mulheres. Portanto, as mulheres são boas parceiras e boas líderes, para trabalhar junto e construir um futuro mais bonito. Outra coisa que eu queria dizer sobre a nossa espécie Homo sapiens e que ninguém menciona, eu não consigo entender. Busquei um historiador famoso que eu conhecia e disse: os seres humanos Homo sapiens são gênios. Que outra espécie na Terra, vejam só, que outra espécie na Terra concebe ideias e constrói espaçonaves que voam para Marte? Aquela fotografia da Lua e do espaço sideral. Podemos lidar com física de partículas e física quântica, analisar o genoma humano e até mesmo modificá-lo ou trabalhar com partículas. Que humano? Sequer. Sabemos que os elefantes são inteligentes. Os polvos são inteligentes. Mas sim, os seres humanos são assim. No entanto, ninguém diz que somos gênios. Somos uma família, uma só família, e uma família de gênios. Somos capazes de resolver todo o problema que tivermos que enfrentar. Se hoje vivemos em uma época de crise climática, e nossa bela Mãe Terra está em perigo,
Podemos encontrar maneiras de resolver isso, porque temos o dom da genialidade. E nunca entendi por que ninguém fala disso. Perguntei a um grande historiador, por que ninguém diz que somos uma espécie de gênios? Ele disse, bem, houve um cara no século XIV. O nome dele era Pico della Mirandola. Eu sei que vocês não ouviram falar dele. Pico della Mirandola e escreveu algo chamado As Origens do Homem, em que dizia, o ser humano é um gênio. Ele teve muitos problemas com a Igreja Católica. Ele morreu aos 31 anos. Não se pode dizer que somos gênios sem ter problemas. Por quê? É tão óbvio? É verdade. Mas e por que eles não querem que nós percebamos isso? As pessoas que controlam o mundo não querem que pensemos que somos gênios, porque gênios são difíceis de controlar como ovelhas, tirar tudo deles. Ao nos sentirmos menores, tipo, eu sou apenas essa pessoa, nos permitimos ser basicamente explorados. O mundo gasta hoje cerca de 3 trilhões de dólares com publicidade. E o que a publicidade é, se não a tentativa de vender um pouco de felicidade para todos? Você seria feliz se tivesse um Mercedes. Você seria feliz se parecesse com aquela bela dançarina. Você seria feliz. Mas há tantas pessoas infelizes. Não é possível vender felicidade para pessoas felizes. Nossa infelicidade é mantida deliberadamente, desnecessariamente, para sermos bons consumidores? Esse é um pensamento assustador. Se for verdade, quem está fazendo isso? Bem, quando eu era criança, eu sabia disso anos atrás, quando a Igreja Católica, o Vaticano, quando todos os grandes artistas trabalhavam para o Vaticano, Michelangelo e todos aqueles artistas fantásticos, até mesmo compositores que escreviam música litúrgica, eu sei quem comanda o mundo. Quem contrata mais artistas é quem comanda o mundo. E hoje em dia, os artistas mais contratados, apesar de todas as pessoas que trabalham para valer no cinema, no teatro, mas milhões e milhões e milhões de artistas são contratados para fazer propaganda. Quem os contrata comanda o mundo, eu acho. E eles estão fazendo comerciais. O que um comercial te diz de verdade? Que você não está bem do jeito que está, mas você estaria se tivesse um Volvo. Você não está bem como você é, mas se tivesse a pele da Claudia Schiffer, você estaria bem. A mensagem é que você não está bem. É isso, repetidas vezes. Você não está bem, mas é preciso dar um basta e dizer nós estamos mais do que bem. Somos gênios e podemos resolver todo o problema que enfrentarmos. É por isso que estou aqui em Curitiba. Porque quando eu era mais jovem, eu queria fazer um filme sobre um mundo bonito, no qual seríamos capazes de resolver problemas com elegância e com economia, não apenas jogando toneladas de dinheiro em algo, e que alguém acabaria roubando a maior parte. Eu fui a muitos lugares e aprendi muitas coisas sobre como fazer com o intelecto e ideias. Como fazer um mundo bonito. Um dos lugares em que aprendi muito foi em Curitiba, onde estive em, 2003, e conheci o grande Jaime Lerner. O que Jaime Lerner me ensinou foi que muitas vezes você pode usar talento e ideias para resolver problemas que todos acreditam que só podem ser resolvidos com grande quantia de dinheiro, a maior parte das quais é desviada. Dava para sentir que anos atrás, Curitiba seria uma cidade próxima a São Paulo, também uma cidade muito grande. Ambas, nos 30 anos seguintes, cresceriam muito em população.
Havia um comitê em Curitiba, do qual um grupo de jovens arquitetos também participava. Aquele grupo servia para discutir em Curitiba como poderiam resolver os problemas de uma população muito maior usando boas ideias. O primeiro problema que eles tinham, eu vou falar muito sobre isso, eu vou voltar ao seu trabalho como estudantes, mas apenas rapidamente, porque esse é um dos temas do meu filme. Muito do filme foi inspirado pelos lugares que visitei, e um dos mais importantes foi quando vi Jaime Lerner em Curitiba. O que ele se perguntava era, como podemos fazer com que todos separem o lixo, para que ele fosse processado da maneira mais eficiente? Havia uma favela aqui em Curitiba, onde as pessoas viviam como podiam. Ele pensou, bem, se eu pedisse às empresas que vendem vegetais, sempre sobram muitos vegetais, aqueles que não são bonitos, mas são bons. Eles não usam. Ele pediu às empresas, deem os vegetais para a cidade de Curitiba, e nós trocaremos os produtos nas favelas. Nós vamos pedir nas favelas que enviem o lixo separado. As pessoas poderiam então pegar uma cesta de vegetais frescos. Funcionou naquela época. Em 2025, no mundo todo, a cidade mais aclamada pela separação do lixo ainda é Curitiba. Isso é resultado de somente uma ideia criativa. Jaime Lerner fez muitas outras coisas. Ele queria que as bibliotecas lembrassem faróis. Onde quer que você, estou tentando encontrá-los. Vim para ver se eles ainda estão construindo. O farol era uma biblioteca. Ele sentia que Curitiba precisava de um transporte rápido, mas custaria 400 milhões de dólares. Por isso, ele inventou a alternativa com os ônibus inovadores, que não custam nada, se comparado. Ele sabia que se tivesse 400 milhões de dólares, alguém roubaria metade. Por isso, uma alternativa muito econômica. E funcionou muito bem. Chegou ao ponto de um dia, quando ele era prefeito, ele simplesmente fechou ruas e disse: agora os carros não podem passar aqui. São ruas para pedestres. Vim para vê-las. Mas não sei se ainda existem. Está bem ali, à nossa frente. Para concluir, o que aprendi com Jaime Lerner foi que a genialidade e o talento humano podem resolver qualquer problema. Se aceitarmos que será diferente de tudo, do que ditam as regras, essa é uma saída possível. Eu quebro as regras como cineasta. Porque, no fim, não me interesso em... Não acho. Somos ensinados que dinheiro é a coisa mais importante do mundo. Na minha opinião, a coisa mais importante são amigos. Porque, no final da Segunda Guerra Mundial, se você fosse alemão, poderia ir ao mercado com $1 milhão em dinheiro vivo, mas não iria comprar nenhum pão. Quando digo 1 milhão, quero dizer na moeda alemã. Mas, se você tivesse um amigo, alguém que tivesse ajudado esse amigo, ajudaria você. Amigos são mais valiosos do que dinheiro. Não vou falar mais sobre, porque estou aqui em Curitiba. Em vez disso, vou mudar de assunto. Ou se quiserem fazer uma pausa, talvez queiram me entregar o prêmio. Agora eu aceito o prêmio. Podemos fazer uma pequena pausa e entregar o prêmio. Resolver isso de uma vez. Estou pedindo. Deveríamos parar um minuto e... Porque sou muito grato a Curitiba pelas ideias. Mas ainda não viram Megalópolis. Mas quando virem, verão do que se trata. Trata da construção de uma grande cidade. Megalópolis significa cidade gigante, mas para mim significa o mundo todo. E erguer nela uma sociedade com tecnologia, que somos capazes de usar para resolver os problemas climáticos, porque somos uma família única de gênios. Eles não querem fazer uma pausa. Vou voltar para... E a produção, na verdade. Então, estão pedidos para encerrar. O quê? Sua produção está pedindo para terminarmos.
Quem está pedindo para terminarmos? Minha equipe trabalha para mim. Então, eu iria... Então, eu iria falar um pouco sobre roteiros e depois falar sobre interpretação, o que eu vou fazer. Agora quero conversar com vocês. Quero que qualquer um que tiver uma pergunta fique de pé e faça a pergunta. Fale alto. Acho que ela está dizendo que é roteirista. Ela pergunta se há um jeito de filtrar ideias, quando se deve fazer mais pesquisas, ou quando, bem, vou dizer o que eu recomendo. Eu sempre faço isso. Quando estou trabalhando em um projeto, seja ele baseado em um livro, porque às vezes, em minha carreira, me pediram para escrever roteiros a partir de livros. O Poderoso Chefão foi o mais famoso, que me fez passar de um jovem que fazia. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada, e o Poderoso Chefão me tornou famoso. Então, minha sugestão é, no projeto em que você está trabalhando, este conselho eu aprendi com outro grande diretor, Elia Kazan. Sempre escolha uma palavra que esteja associada ao seu projeto. Uma espécie de palavra-chave, o núcleo. No caso do Poderoso Chefão, a palavra era sucessão. Em Apocalipse Now, a palavra, para mim, era moralidade. Em A Conversação, a palavra, para mim, era privacidade. Então, jovem, escolha uma palavra que seja a palavra que você sinta ser o núcleo do seu projeto. Quando o diretor está fazendo um filme, ele toma muitas decisões. É preciso esse personagem. Ele deve ter cabelo comprido, deve dirigir um carro esportivo, deve ter bigode, deve... Ele faz o que sente que é certo. Mas às vezes fazem uma pergunta e você não sabe a resposta. Quando eu não sei a resposta, ou quando o roteirista não sabe a resposta, pergunta qual é a palavra que eu gosto. Por exemplo, em A Conversação, me perguntaram que tipo de casaco Gene Hackman deveria usar. Deveria ser um casaco de detetive. Deveria ser um casaco de detetive, tipo Humphrey Bogart? Eu não sabia a resposta, mas a palavra era privacidade. E eu vi uma capa de chuva transparente. Então eu disse, deve ser uma capa de chuva transparente, porque dá para ver através dela. Se você tiver uma palavra para o seu projeto, essa palavra vai te guiar. Se deve fazer mais pesquisas, ou se já tem o suficiente para escrever. Quem tem outra pergunta? O jovem, bem ali na minha frente. Vai em frente. Não você, o rapaz com... Ok, vai em frente. Sente-se, sente-se. Ele está perguntando, você será o próximo. Pessoa errada, o rapaz é esse. Você que levantou a mão. Quem está falando comigo? Não, não é isso. Ah, ok. Fale em voz alta, ele está perguntando. Se meu jeito de fazer filmes mudou ao longo dos anos? Se vocês são estudantes de cinema, devem conhecer um grande cineasta japonês chamado Ozu. Se vocês são estudantes de cinema, devem conhecer um grande cineasta japonês chamado Ozu. Ele é incrível. Quando ele era jovem, ele fazia comédias universitárias meio bobas. Com o tempo, ele evoluiu para outro estilo. Ozu agora é conhecido por suas obras-primas, belos dramas familiares. Muito simples. Belos dramas familiares. Então, essa é a história de alguém cuja carreira evoluiu ao longo do tempo. Isso acontece na arte. Você começa de um jeito, alguns artistas, na ópera, na música,
que fizeram algumas de suas maiores obras quando já eram mais velhos. O segredo é, sim. A resposta é sim. Se prestarmos atenção no que o cinema está dizendo, muitas vezes o cinema, o projeto em que você está trabalhando, a gente pode não saber como fazê-lo. Ele começa a te dizer. Como ele te diz? Ele começa a mostrar como os takes que faz e depois você olha. E seus colegas dizem, nossa, você fez algo diferente. Como em Apocalipse Now, aqueles garotos estavam drogados e lançando granadas de fumaça. Vermelhas, azuis e amarelas, ao vento. Meus colegas e eu dissemos, uau, isso é lindo. Vamos fazer mais coisas assim e menos coisas normais. Aos poucos, Apocalipse Now começou a tomar forma, de um jeito muito surrealista. Se você prestar atenção e perguntar ao cinema, o que ele me diz? Ele vai te ajudar a entender quem é você. Vamos para outro colega, bem aqui na nossa frente. Faça a pergunta bem alto. Talvez mais duas estão me pressionando. Quem está te pressionando? Sua equipe. Quem vem? Sua equipe. Quem da minha equipe aqui está pressionando? Vem aqui. Certo, vamos ficar quietos. Pode ir. Eu também recebi algumas perguntas para você. Você pode fazer a pergunta de novo, mais alto. Well, say that question again louder because I can't hear you. Ele está me perguntando se eu faria um filme que ninguém queria fazer usando meu próprio dinheiro? Mas essa pessoa tem um filme que quer fazer, mas não tem o dinheiro, certo? O que você... Qual é a pergunta? Para eu entender. O que levou você a fazer os filmes do jeito que faz, especialmente Megalópolis, que é um trabalho de amor? É só o amor ou o que te motiva? É o cinema. Eu quero fazer parte do cinema. Não estou tão interessado assim no meu cinema. Eu só quero fazer parte dele. Isso é o mais importante para mim. Se eu fizer, não que eu tenha tanto dinheiro, mas se conseguir emprestar, se eu fizer. Vocês sabem quem é que detém o direito de Apocalipse Now? Eu. Sabem por quê? Porque ninguém financiou. Mesma coisa com Megalópolis. Se você fizer, ninguém nunca ouviu falar de um filme de arte pessoal. O Megalópolis é isso, com grande orçamento. A única pessoa que fez isso teve um cineasta. Quando eu conto essas coisas, vocês devem conhecer esses cineastas porque vocês são estudantes. Vocês já ouviram falar de um cineasta francês chamado Jacques Tati? Ele é incrível. Sabe o que ele fez? Ele pegou todo o dinheiro que tinha ganhado com um filme de sucesso, pegou tudo o que tinha e investiu em um filme. Ele tinha o sonho de fazer algo que ninguém mais queria fazer. Foi um fracasso. Ninguém quis assistir. Ele perdeu todo o dinheiro e viveu na pobreza até morrer. Mas esse filme se chama Playtime. Vejam ele muitas vezes, porque é uma obra-prima. É maravilhoso. É um presente para todos vocês. Assistam Playtime. É um presente dado por meio do sacrifício dele, porque ele queria fazer vocês felizes. Mesma coisa com a ópera francesa Carmen. Vocês todos conhecem. O homem que escreveu a peça era francês, outro francês. Os franceses são interessantes. O nome dele era... E quando escreveu a ópera, as pessoas odiaram, porque ela era sobre uma prostituta. E não existia ópera sobre prostitutas. Vaiaram. Ele tinha só 50 anos de idade. Teve um ataque cardíaco e morreu.
He never knew. Jamais soube o quantas pessoas amam Carmen. It's the most. É a ópera mais popular da história. Há muitas histórias assim. Let's go back. Vamos voltar ao sujeito ali. Aquele que eu disse que estava ao lado. Onde ele estava? Temos mais 15 minutos. More 15 minutes. Now, Agora é a equipe do teatro. Eles podem nos tirar daqui. Fale mais alto. Ok, sim. Okay, here. Okay, my question to you, Mr. Coppola, is you said that my favorite film, one of my favorite films is Apocalypse Now. And my question is, the extended version that didn't go into the 79 version, since the film was yours, was that your original cut and why didn't it go? Certo, a pergunta é sobre a segunda versão de Apocalipse Now, Now, which of course I shot in the Philippines. que eu filmei nas Filipinas ao longo de 18 meses. Quando ele foi lançado, Came out. de novo, todo mundo odiou. As pessoas diziam que era o pior filme já feito. Teve uma reação positiva, dizendo que era o melhor filme já feito. That kind of. Sempre que surge esse tipo de opinião, temos algo interessante. So, Aparentemente, Apocalipse Now, pouco a pouco, as pessoas continuaram assistindo. Até que, mesmo com os juros dos empréstimos, interest in those. na época estarem 21%, uma loucura, eles fizeram. And the people who As pessoas envolvidas com ele na França. France. Como distribuidores disseram, há tantas cenas bonitas ali. As pessoas deveriam ver. So we made Por isso fizemos a versão chamada Apocalipse Now Redux, com cerca de 30 minutos extras. Bem mais longo, mas com muitas coisas bonitas. beautiful stuff. One of the things. Uma dessas coisas é a sequência com os franceses colonialistas, que originalmente chamavam os aliados para o governo do Vietnã. And that year, Anos depois, queriam celebrar os 40 anos de Apocalipse Now, Your Honor, que é exibido há 40 anos, has been showing for 40 years. e Coppola financia. Finance interest. And E eu disse, não quero um Apocalipse Now Redux. É longo demais, demais. French Mas eu gosto dos franceses, por isso coloquei de volta a Fazenda Francesa no filme. was called Final. Chamaram essa de a versão final. Essa foi a história. Signed Coppola. A placa ali, Coppola, financie nosso filme? Não tenho como. Não tenho dinheiro. Coloquei todo ele em Megalópole, mas não precisa. É só fazer o que Sim Baker fez. Sim Baker queria fazer um filme. Baker won. É só fazer o que Sim Baker fez. Sim Baker queria fazer um filme. Ele fez no próprio iPhone. O grande Sim Baker. Gostam de Sim Baker? Swiss Army. Vocês devem gostar do filme Um Cadáver para Sobreviver. Preciso fazer uma pergunta muito importante. So now Agora todo mundo precisa de alguma coisa. Diga lá. Is it true that Curitiba, our É verdade que Curitiba, nossa cidade, foi uma inspiração para Megalópolis? Eu já expliquei isso. Fui a muitos lugares e vi muitas coisas. many things and E a grande Curitiba, mas vocês precisam cuidar de Curitiba. Curitiba está ficando meio degradada, está cheia de pichações. Vocês precisam retomar a visão de Jaime Lerner, porque não era assim cheio de pichações. O quê? when he. Como vou responder? Now they're telling me. Ah, bem, tudo bem. maybe two more. Tem um grupo de pessoas aqui na frente. In the front, do you have one question or you have 6? Vocês têm uma pergunta ou 6 perguntas? We're talking. Let's. Vamos ser democráticos aqui. Okay, real fast shot. Ok, faça a sua pergunta. Vou tentar responder rápido. Diga lá. Como eu o quê? Como você faz a seleção de elenco? You know, I have Eu tenho um jeito engraçado de fazer seleção de elenco. Eu vejo todo mundo, vejo 500 pessoas. Algumas ficaram famosas no meu filme O Poderoso Chefão. O primo Jake, logo no início, aquele que diz, eu acredito na América. I met him at a. Eu conheci um processo com 500 pessoas. Como? A lot of actors. Preciso de muitos atores e não faço anotações. But the next. No dia seguinte, só 1 ou 2 ficam na minha memória. Eu penso, se ele ficou na minha cabeça, vai ficar na cabeça do público. That's how É assim que eu faço seleção de elenco, sem anotações. I think
Acho que vão nos expulsar do teatro. I'll tell you what, everyone raising their hand now. What's the one? But you created for yourself. But you created for yourself. I created it myself. So I tell you what we're going to do. If you're right now, the people, Mr. Coppola, visit. What about what? War? Yes. With that answer, I still try to figure what you try to say. At the end of Apocalypse Now? Yeah. At the end of Apocalypse Now, if you remember, Willard kills Kurtz. But then when he walks down to the people, he throws his gun down, and they all throw their guns down. I can't hear you. Come down here and run. Give him a microphone. Kurtz tells Willard that he's not a soldier. It puzzles me until today. Say that again, what you said? Kurtz, Colonel Kurtz, he looks at Willard and he says, "You're not a soldier. Like you are just an errant boy." That's early in the movie. No, it's when they meet in the end. He said, "You're not an Arab boy. You're Just an errant boy. Yeah, and what's your point? I don't understand. I would like to know what you mean by him not being a soldier. Because what he's saying is that you're not really a soldier. Porque quando ele faz essa afirmação, ele diz que o outro não é um soldado. É alguém enviado por soldados superiores para lidar com ele, que não se considera mais sob a supervisão do exército dos Estados Unidos. É isso que ele quis dizer. Certo. Muito obrigado a todos.